Bom dia, neste ano novo maravilhoso, hoje dia 3 de janeiro de 2018, como já diz meu amigo da Bandeirantes Bolchá, bom dia a todos vocês, ouvintes da Bandeirantes. Bom dia, muito bacana vocês aqui estarem com a gente. Eu fico muito orgulhoso, nesse segundo programa de 2018, estar nesta rádio maravilhosa, mais de 10 anos na Rádio Mundial. Esse ano vai fazer 11, hein? Bom dia, meu amigo Carlos Silva, tudo bem? 11 anos, doutor Geraldo. Bom dia, doutor Geraldo. Nossa, é uma vida, cara. É uma vida. Quando eu penso que 34 anos que a Clínica Paglia tem, que é uma vida, é um terço da Clínica Paglia nesta rádio maravilhosa, não é? Em 95.7 FM e AM 660. É isso aí. É isso aí. Então, o meu bom dia especial aos ouvintes do programa Falando com o Doutor. Doutor Geraldo, é sempre um prazer enorme participar desse programa. Eu aprendo muito aqui, as pessoas até me confundem às vezes, achando que eu sou dentista. Doutor Carlos. Mas eu aprendo muito, graças a Deus, e é muito legal participar desse programa, doutor Geraldo. Eu fico contente com isso. Ou seja, todos sabem que você é meu mão esquerda e direita, porque eu fico na clínica trabalhando muito, né? E eu preciso de alguém que me assessore. E a doutora Thelma, sua esposa, fazem a parte administrativa, a parte de reposição de material, porque vocês não imaginam que a clínica odontológica é uma empresa. É uma empresa onde temos várias pessoas de ganho direto e indireto, não é verdade, cara? Verdade. São os profissionais, são as secretárias, são os laboratórios, são os fornecedores, e é muita coisa que vai num tratamento odontológico. Vocês nem imaginam como é que é. Não é verdade? É isso aí. Bom, vamos lá, que já estamos acostumados com isso. E o que você preparou pra gente hoje, Carlos? Vamos lá, doutor Geraldo. Só lembrando que está no ar o programa Falando com o doutor Geraldo Paglia, que é especialista e doutorando em implantes dentários, também é especialista em cirurgia bucomaxilofacial e mestre em periodontia. E também passar o telefone da Clínica Paglia para quem está interessado em fazer um tratamento odontológico, para quem está pensando em fazer um implante dentário. Eu sempre falo aqui, o doutor Geraldo também, procure 1, 2, 3 profissionais, mas não deixe de ir na Clínica Paglia, conhecer o doutor Geraldo e marcar uma avaliação. No telefone 2950-9592, vou repetir o telefone, 2950-9592. A Clínica Paglia fica na rua Pedro Doll, número 95, há 34 anos. Ela é referência na Zona Norte. E lembrando também, doutor Geraldo, mais uma vez, sobre as vantagens da Clínica Paglia, né? Para quem está pensando em fazer um implante, vamos continuar com as vantagens. Podemos falar o 2 por 1, doutor Geraldo? Não. Na verdade, assim, as vantagens criam descontos, que esses descontos vão dar possibilidades de aumentar o número dos implantes colocados com valores menores. Mas são vantagens só. Tá bom? Certo. Nossos conselhos não que a gente anda dando desconto, porque existem certos cotovelos que doem. Uhum. Então é isso aí. Então a clínica dá vantagens àqueles que chegam lá de boca aberta e falam assim: eu sou ouvinte do Dr. Paglia. Isso me deixa muito satisfeito. Eu sou ouvinte do Dr. Paglia e eu vim aqui conhecê-lo, eu vim aqui fazer o tratamento com ele. Muitas pessoas falam assim: doutor, eu ouço o senhor falar na rádio, o senhor me passa credibilidade. Eu agradeço isso. Essa credibilidade que vocês falam tanto, são os 34 anos de janela que me dá propriedade de falar, me dá propriedade de agir, entendeu? E de não titubear frente a todas as coisas que eu passo, né? Já passei e passo durante um tratamento odontológico. É isso aí. Vamos lá, Carlos. Então vamos lá. Para falar hoje, o tema do programa de hoje, eu sempre falo, um tema muito interessante,
que o Dr. Geraldo costuma dizer sobre a mãe da odontologia, que é a periodontia. E o programa de hoje, então, é sobre doença periodontal. Então, doutor Geraldo, queria que você explicasse para o ouvinte... Você só podia começar o ano com doença periodontal, né? Não é verdade? Lógico. Tem tudo a ver. Quando eu falo que é a mãe de todas, por quê? Você constrói um prédio sobre areia? Não. Você constrói uma casa onde não tenha uma base sólida? Não. Então, tudo que você for construir em cima de um osso saudável, em cima de uma gengiva saudável, em cima de fibras saudáveis, de dente saudável, tudo vai dar certo, tudo vai ficar bonito. Se você for construir isso com uma gengiva sangrante, com uma perda óssea, com uma periodontite, com uma gengivite, enfim, com dentes com mobilidade, você vai ter o quê? Você vai ter problemas, você vai ter perdas dentais, você vai ter problemas com o seu paciente. Então, a periodontia, o que quer dizer pério? Pério é em volta, né? Pério ao meu consultório tem uma padaria. Então, a periodontia é em volta do dente. Tudo que está em volta do dente, que é a gengiva, que nós temos a parte de suporte, a parte de proteção, o que suporta o dente, o osso, o ligamento, é o osso que está suportando o dente, né? Quem está protegendo o tecido gengival. Então, este conjunto precisa ter saúde. Se eu sou mestrado em periodontia, se você estuda bastante isso, você vê que 90% dos casos nós resolvemos, tanto que alguns países, caros, da Europa, quase que dizimaram a cárie, quase que dizimaram o problema periodontal, porque houve um trabalho muito grande com as crianças, com a escola, com o flúor, com a água. Então, eles conseguiram diminuir violentamente os problemas periodontais, gengivais e também as cáries. Então, a periodontia é a saúde do tecido em volta do dente. Entendeu? Entendi. E agora, doutor Geraldo, então, no caso da doença periodontal, ela que é uma infecção, é causada por uma bactéria, como é que ocorre isso daí? Então, nós, na nossa boca, no nosso trato orofaríngeo, nós recebemos o alimento e com os dentes mais o fluxo salivar, nós conseguimos formar o quimo. É aquela pasta que você forma do alimento. E aí você engole aquilo, certo? Mas muito destes restos alimentares ficam na boca. Junto com o fluxo salivar existem inúmeras cepas bacterianas. E essas cepas bacterianas vivem numa simbiose. O que quer dizer isso? A quantidade de bactérias que tem na boca quase que são iguais. E ajudam também na degeneração alimentar, ajudam no químio, ajudam na boca. Só que elas estão lá presentes. Quando, olha só, você fornece para ela um ambiente propício para que elas se procriem, aí o problema é sério. Quando você tem em suspensão na sua saliva íons de cálcio, mais células mortas na sua boca, mais restos de alimento, e que 20 minutos após a sua escovação, ela gruda na face livre do seu dente, numa coisa chamada biofilme, como se fosse uma cola, como se alguém viesse com um pincel e passasse um super bonder. E ali vão sendo depositados o quê? Bactérias, restos de alimentos,
resto de células e bababá, e vai indo, e vai indo, e vai indo. E aí a não remoção mecânica do paciente faz com que isso vire um tártaro. E esse tártaro migra no sentido da raiz, em cima para a ponta da raiz e embaixo para a ponta da raiz. Causando o quê? Causando uma diminuição óssea, uma perda das fibras e um amolecimento do dente e, por consequência, a perda do dente. Parou aí? Não, não parou aí. Perdeu o dente? Aí vai o quê? Aí vai ter perda do osso alveolar, aí vai ter perda óssea, aí vai ter perda de estímulo, enfim, filho. É um efeito dominó. Efeito dominó. Entendeu, Carlos? Entendi. Eu ouço falar muito, inclusive o senhor, doutor Geraldo, sobre a bolsa periodontal. O que vem a ser isso? Não é uma Louis Vuitton, não. Viu? Não é uma bolsa. Não é? Não, nem do Jacarezinho também. Certo. Nós temos, Carlos, boa pergunta sua. Nós temos, ao redor de nossos dentes, uma margem chamada margem cervical. Esta margem cervical, dentro dela, tem um líquido que sai com uma pressão osmótica muito grande, evitando que as bactérias, casquinha de pipoca, essas coisas, entrem entre a gengiva e o dente. Certo. Certo? E gira em torno de 1 milímetro, 1 milímetro e pouquinho. Quando os tártaros migram dentro da margem cervical, eles fazem com que aumente este sulco, perdendo o líquido crevicular, perdendo a pressão osmótica do líquido, porque o osso reabsorve e causa um espaço da boca até a raiz. Então, da onde seria o sulco de 1 milímetro, 1 milímetro e pouco, até a raiz é a bolsa. Entendi. Entendeu? A bolsa é aquilo que ultrapassou a normalidade, ultrapassou aquele 1 milímetro e pouco. E tem gente que chega a ter bolsa de 10 milímetros. Quer dizer que as fibras que estavam segurando, as fibras de Sharpey que seguravam o dente do osso à raiz, ao cemento, foram embora. Isso não tem volta, contaminou. Aí o que acontece? O dente começa a ficar molinho. E aí, perda do elemento dental. É isso aí. Entendi. Quer dizer, então, doutor Geraldo, o profissional, o periodontista, quando ele usa aquele instrumento, não sei bem o nome, que ele começa a sonda. A sonda, isso. Sonda milimetrada. Então, que ele penetra entre a gengiva e o dente, aquilo normalmente deve entrar 1 milímetro, é isso? É. O normal aí, é qual isso. É o sinal? O sinal é que a sonda adentra, há sangramento ou secreção purulenta, porque isso é exudato, formam processos infecciosos e inflamatórios. Entendeu, Carlos? Entendi. Enfim, é um hecatombe, acaba causando grandes problemas. Grandes problemas. Então, a boa pergunta é ótima. Bolsa periodontal já é processo doente. Não existe bolsa sadia, não. Ah, tá. Entendeu? Não existe bolsa sadia. Certo. Tá? Agora, doutor, como o paciente pode saber se ela já tem a doença periodontal? Sangramento é uma característica, já é um ponto ali que tem que ficar... Muito bem. Sangramento. A cor da gengiva muda, Carlos. Ela fica... ela deixa de ser róseo pálido para ser um vermelho brilhante. O tamanho das papilas aumentam, ficam gordos e descolam quando você mastiga. Começa a sair alimento na maçã, sangue na maçã, na banana. Entendeu? Quando você vai escovar, as cerdas vêm manchadas de sangue. Esses são os sinais. E muitas vezes, Carlos, sem sintomatologia, não tem dor. Quando vai ter dor, o processo já está muito evoluído. Então,
Olha, gente, é o grande vilão. Grande vilão é o problema periodontal no paciente. Uma mobilidade do dente também. Nossa, Bom, nem se fala, que eu falei para você, já é o estágio final. Agora, a pessoa me pergunta, doutor, então se eu cheguei numa bolsa de 10 milímetros, meu dente está indicado a extração? Nem sempre. Vai depender do tamanho que você tem dessa raiz. Se você tem uma raiz de 20 milímetros, você tem 10 milímetros de descolamento. Mas muitas vezes seu dente está rígido, firme. 10 milímetros de travamento ósseo bom é ótimo. Então nós vamos raspar e tirar aquele tártaro, aquela doença. No lugar do osso vai formar uma coisa chamada epitélio juncional longo. Então, nesta hora, você não consegue mais entrar com a sonda. Não tem mais osso, mas o tecido ele é sadio, ele é rijo, ele não deixa a sonda entrar. Então, por isso que durante anos e anos e anos e anos, e põe mais anos nisso, nós periodontistas raspava, para tentar segurar os dentes na arcada. Hoje, eu, por exemplo, 1/3 de inserção óssea, este implante para mim está indicado a extração. Ah, mas ele está firme. Qualquer toquinho que eu dê com uma alavanca, esse dente sai. Entendeu? Qualquer mordida errada numa uma maçã ou numa azeitona, esse dente sai. Então, 1/3 de inserção para mim, bolsas bem profundas, indicam a extração, recuperação. Ah, e outra, Carlos. Se eu tenho uma doença periodontal instalada, com dificuldade, com sítios infectados, eu tenho dificuldade de higienização. Nessa dificuldade de higienização, o que acontece? Eu vou engolir esse exudato. Isto aí vai para dentro do meu organismo, levando junto as bactérias, levando para o pulmão, levando para o coração, levando para o rim, levando para o... Entendeu, Carlos? Entendi. Aí vem os problemas que eu possa... Eu estou levando para a minha corrente sanguínea até... Porque a área, essa parte aérea que nós temos debaixo da língua, o cara quando está com angina não põe ali um remedinho debaixo da língua para melhorar? Por quê? Porque tem contato direto com o sangue, com a subclávia, com a artéria pulmonar. Então, nós temos que evitar isso, gente. Estes últimos anos, a odontologia está nos mostrando que ela também mata. Viu? Isto, mata. Ninguém levava em consideração, mas nós tivemos casos em 2017 de pessoas que tiveram problemas com dentes. Então, temos que tomar cuidado muito com a parte periodontal. Muito. É isso aí, Carlos. Falei tudo. Aí. Bom, lembrando que está no ar o programa Falando com o Dr. Geraldo Paglia, que é especialista e doutorando em implantes dentários, também é especialista em cirurgia bucomaxilofacial e mestre em periodontia. E também lembrando o telefone da Clínica Paglia, que é o 2950-9592, vou repetir o telefone, 2950-9592, ligue e marque uma avaliação. Clínica Paglia, há 34 anos, ela é referência na Zona Norte. Doutor Geraldo, então, continuando o nosso tema de hoje sobre doença periodontal. Qual a causa, doutor Geraldo, da doença periodontal? E existem medicamentos indicados para o tratamento? Já falei qual é a causa, é bacteriana, total. Medicamentos, não. Existe escova de dente. Existe aprender a escovar, passar fio dental, ter higienização, ter cuidados com seus dentes. Eu sei que a dificuldade financeira, nós não temos, infelizmente, postos de saúde que façam esse trabalho. Antigamente, eu lembro, Carlos, quando eu fiz faculdade,
Eu vivia nas escolas na região de São Bernardo do Campo, ensinando as crianças. Eu não vejo mais isso, Carlos. Não vê, né, doutor? Eu não vejo mais isso. É eu não verdade. vejo um trabalho governamental sério, não vejo. Sabe, talvez esteja enganado, mas eu não vejo. Então, o governo devia... Escova de dente devia ser dada. Sabe? Tipo assim, que nem... Você ganha uma escova de dente e tem que fazer algo pro governo, vai, sei lá eu. Mas tinha que ser dado para as pessoas carentes uma iniciação. Como tratar da sua criança, como ensinar o seu filho o que fazer para que ele não vá ter problema lá na frente. É isso aí. Entendi. Doutor, acho que temos mais uns 2 minutinhos. Eu gostaria Vamos de lá, fazer tem mais uma mais pergunta pergunta para o aí? senhor. Vamos lá. Uma pergunta interessante. Uma vez tratada a doença, doutor Geraldo, os tecidos recuperam-se integralmente? Já respondi, mas vou falar de novo. Não. O osso perdido, nós tínhamos a regeneração tecidual guiada. Fizemos durante muitos anos muitos trabalhos sobre isso. É muito pouco o osso que eu consigo ter frente a uma raiz contaminada após uma raspagem ou após uma doença periodontal. Eu não consigo fazer com que o osso perdido volte a se formar, porque aquela parede contaminada da raiz, que tem várias perfurações, prolongamentos, ela incrustou e por mais que eu raspe, muitas vezes mantém essa contaminação. Então, já a regeneração óssea guiada eu consigo. Então eu prefiro tirar o dente, porque daí eu consigo a regeneração só do osso. Mas na presença de uma raiz contaminada eu não consigo. Então é difícil às vezes as pessoas entenderem quando eu falo, olha, talvez é melhor extrair o seu dente para que você tenha uma regeneração melhor. E é isso aí, talvez seja o programa da nossa próximo dia 8. Dia 8 às 20h30. Nós vamos falar um pouco sobre regeneração dos tecidos perdidos. Boa, Mark e Carlão, vamos fazer um trabalho sobre isso. Sim. Regeneração dos tecidos perdidos, tá bom? Gente, ó, um grande prazer nesse segundo dia. Estamos aqui nesta rádio maravilhosa, Mundial FM. Mundial FM, sempre com vocês, tá bom? Carlão, muito obrigado, fiquem com Deus. Uma boa manhã, uma boa semana e dia 8, a Clínica Paga abrindo de novo suas portas, totalmente renovada de vontade de trabalho, renovada de vontade de atender você, ouvinte da Mundial. Um bom dia, Carlos. Bom dia, doutor Geraldo, e um bom 2950-9592, hein? Esse é o telefone da clínica. É isso aí. Abraço, gente.